Tássio Cruz, de novo essa história da eleição para presidente da Assembleia Legislativa, Tássio. Agora com um fato novo importante, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente foi pego de surpresa ontem à noite com essa decisão comunicada pelo Supremo Tribunal Federal. O PSDB nacional acionou judicialmente o STF contra a antecipação da eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. A decisão foi informada ontem, a decisão ainda não, mas a motivação, a movimentação foi informada ontem pelo Supremo Tribunal Federal e o PSDB questiona justamente esse elemento da contemporaneidade da eleição. Fazendo uma rápida retrospectiva para o amigo de casa, ao final de 2022 ainda, a Assembleia Legislativa, os deputados alteraram elementos da Constituição Estadual e também do regimento interno da Assembleia para que pudessem, no próximo ano, no início da próxima legislatura, que foi em fevereiro de 2023, elegerem 2 presidências em uma, né? Então foram feitas 2 eleições. O presidente Franzé Silva, do PT, foi eleito para o biênio 23-24, encerra agora em dezembro a gestão Franzé e, pelo acordo que foi feito com o MDB, Severo Eulálio comandaria a Assembleia pelo biênio 24-25. A novidade é que, comandaria 25-26 o biênio, até o final de 2026. A novidade, então, é essa ação do PSDB, que deve ser analisada pelo STF, pelo Pleno do STF. A gente lembra que lá no ano passado, o STF anulou uma eleição que seria realizada na Assembleia Legislativa do Tocantins, pelo mesmo elemento, pelo mesmo princípio de que uma eleição para um poder como poder legislativo não poderia ser antecipada a tal ponto, porque feriria, né, esse elemento da contemporaneidade. Eu me lembro que eu conversei com o doutor Alexandre Nogueira, especialista em direito eleitoral, e ele comparava, por exemplo, a eleição do Poder Executivo, que são as eleições gerais, né, que se elege prefeitos, governadores. É como se a gente elegesse um prefeito agora para ele assumir somente lá em 2025, por exemplo, mal comparando. Então, nós devemos ter novidades nesta movimentação. Um fato curioso, Douglas, eu conversei hoje pela manhã, mesmo sendo feriado, eu conversei hoje pela manhã com Luciano Nunes, presidente estadual do PSDB. E ele me revelou o seguinte, que ele estava tomando conhecimento da ação do partido via imprensa e que o diretório estadual não teria nenhuma relação com essa ação no STF, ou seja, partiu do PSDB nacional, muito provavelmente por envolvimento, podemos dizer assim, por interesse, né, principalmente a eleição para a Assembleia Legislativa de Alagoas, que é o outro estado também que está no mesmo contexto. A gente conversava mais cedo aqui, né, Douglas, na redação. Eu acredito que pouca coisa se mudará, mesmo a eleição sendo anulada, a eleição de Severo Eulálio sendo anulada e ano que vem tendo que se fazer outra eleição. Para mim, dificilmente o acordo que foi feito entre o MDB, o PT e o governador Rafael Fonteles vai ser refeito ou descumprido, mas gera um desgaste, porque vai ser necessário todo um diálogo, vai ser necessário novamente conversar, né, com os deputados, rever a situação, e nós tínhamos indícios o ano passado de alguns deputados que começaram a falar em uma possível mudança de entendimento. Uma boa parcela disse que o acordo tem que ser cumprido, mas gera esse desgaste, Douglas. Eu acho pouco provável que o acordo não seja cumprido para que Severo, mesmo com a outra eleição, fique no comando da Assembleia, porém gera esse desgaste e pode causar um estremecimento nas relações entre PT e MDB, né, Douglas? Eu acho que não muda, porque é um acordo já, como disse o Tássio, feito. Inclusive, quem acompanha este assunto sabe que houve um ensaio de desentendimento lá. 2 ou 3 deputados ali falando... Fizeram... Aí o governador Rafael Fonteles bateu o pé e disse, olha, acordo é acordo, né, Tássio? Isso. E tem que ser cumprido. Isso. O governador foi taxativo, disse, olha, acordo é acordo, tem que ser cumprido. E
O governador não vai mudar de opinião, o governador empenhou sua palavra, não vai mudar de opinião. Óbvio, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter discussão, mas agora, inclusive, com a base governista ampliada, não deve ter nenhum problema. É questão de se fazer um novo processo eleitoral. Agora, só uma rápida correção, Douglas. A ação do PSDB contra constituições do Piauí e da Paraíba. Eu falava o estado de Alagoas, da Paraíba. Paraíba. Ele não deve mudar nada. O próximo presidente da Assembleia é o deputado estadual Severo Eulálio, do MDB. Agora, o PSDB, rapaz, que está se acabando nacionalmente, perdendo tempo em questionar como se fosse uma reserva moral. Todo mundo sabe que a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique foi comprada. Você sabe demais o valor. Quem fez a denúncia foi o jornalista Fernando Rodrigues, na época... trabalhava na Folha de São Paulo, gravações que o jornalista Fernando Rodrigues divulgou na Folha de São Paulo. À época, cada deputado recebeu R$200 mil para a reeleição. Quer dizer, uma reeleição totalmente comprada. Então o PSDB se acabando e perdendo tempo querendo ser uma reserva moral. Tudo bem. O caso, Douglas, lá do Tocantins, foi uma provocação do PSB estadual. Então, o PSB lá do Tocantins... o interesse lá do PSB, agora, tudo bem. Essa ação do PSDB quanto às constituições do Piauí e da Paraíba deve ter uma decisão, como a gente já destacava lá no ano passado, quando a gente fazia a matéria, com uma provável repercussão geral. E caso o pleno do STF se reúna, tome uma decisão a respeito... Deve ter uma repercussão geral e deve repercutir no Piauí. Até para acabar com essa sequência de provocações do STF, deu repercussão geral e dizer, em qualquer estado, unidade da federação e Distrito Federal, que tenha havido casos como esse, está automaticamente desfeito. Pronto. E aí, procurei também o deputado Severo Eulálio, infelizmente não nos respondeu, mas o espaço está aberto, né? Eu lembro que à época também ele chegou a afirmar que seria um contrassenso, né? Essa interferência na Constituição Estadual, na lei... no regimento da Assembleia, mas o STF tem autonomia, né? Se ele tem autonomia para questionar a Constituição Federal, uma Constituição Estadual é tranquilamente possível que ele questione. Caso o Pleno se reúna e tome uma decisão, a gente pode ter repercussões aqui no Estado, né, Douglas?